Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reunião em que aqui nos encontramos para meditar, estudar sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Douglas Vanderlei, trabalhador do Centro Espírita Caminhando para Jesus, trazendo para nós como tema as diversas categorias de mundos habitados. E, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade que temos esta noite de aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar nessa nossa jornada, possa dilatar o nosso entendimento, agigantar a nossa fé, nos inspirar para que assim possamos nos tornar pessoas melhores, trabalhadores melhores. Rogamos à espiritualidade amiga o auxílio ao nosso irmão que fará uso da palavra, para que alcance os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim damos por iniciada a nossa atividade da noite, com a permissão da espiritualidade maior. Passo agora a palavra ao meu querido irmão Douglas, pode ficar à vontade. Boa noite a todas e a todos. Bom, pessoal, agora o som melhorou um pouco. Eu provavelmente, depois que eu começar, eu vou sentar, porque eu estou numa crise de coluna grande. E hoje eu fui para o médico e estou aqui sob remédio, estou com um colete. E todo mundo tem bico de papagaio, o meu deu um ninho de papagaio. Estou com medo até do Ibama, porque estou aqui cheio de coisa aqui. Então talvez eu precise, 4 também. Talvez eu precise sentar um pouco por conta dessa minha situação. Mas nós vamos ver o capítulo 3º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos ver o item diversas categorias de mundos habitados. É interessante quando a gente estuda esse capítulo, diversas categorias de mundo habitados, porque no Evangelho, no Novo Testamento, tem uma fala de Jesus que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nós, infelizmente, achamos que a única morada de nós, espíritos, é aqui na Terra. Nós esquecemos dessa citação do nosso mestre, quando ele diz: há muitas moradas na casa do nosso Pai, do meu Pai. Durante esses 2 milênios que se passaram desde a passagem de Jesus entre nós até os dias atuais, o conhecimento científico mudou assustadoramente.
até a Idade Média, em torno de 1500, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. E naquela época, Galileu, Copérnico, lançou a ideia de que a Terra girava em torno do céu e foi preso pela Inquisição e quase ia para a fogueira, e só não foi porque depois, de última hora, ele renegou, dizendo que não era. Mas a mistura da ciência com a religião teve essas diversas passagens que não são muito boas. E isso aí fez com que nós também assumisse esse papel, esse entendimento de que nós estávamos sozinhos no universo. Ainda não encontramos vida fora do planeta Terra. Ainda. Indícios já começam a surgir. Em Marte, já começaram a surgir alguns indícios que pelo menos teve vida. Ainda não tem comprovação. O telescópio Hubble, esqueci o nome dele agora, Webb, né? James Webb. Ele tem trazido informações sobre o universo que, inclusive, coloca por baixo muitas das teorias existentes até os dias atuais sobre a origem do universo. O que nós estudamos hoje como ciência, que a Terra tem 5,7 bilhões de anos, o universo tem em torno de 15 bilhões de anos, e o James Webb está trazendo informações que talvez esse universo, que é muito mais velho, e existe inclusive outros universos. Então, ainda tem muita coisa em torno de ciência que nós precisamos descobrir. Mas vamos lá para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa assim. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes, seja de adiantamento, seja de inferioridade. Existem mundos mais evoluídos, mundos mais atrasados. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau nosso, e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos, seja sentidos físicos, morais. Então existem também mundos superiores ao nosso planeta Terra. Nos mundos inferiores, a existência, ela é toda material. Há o predomínio das paixões soberanamente. A vida moral é quase inexistente. Há um predomínio total das necessidades materiais. E nós, aqui no planeta Terra, também já passamos por esse estágio. Quando nós pensamos no início da humanidade aqui na Terra, nos vem à mente a primeira coisa aqueles homens
pré-históricos vivendo nas cavernas, principalmente, que nos deixaram um legado da sua passagem através daqueles registros de desenhos nas paredes das cavernas. É claro que uma pessoa que vivia naquelas condições não poderia, naquele estágio de evolução, ter uma preocupação moral muito grande. E, com certeza, existiram também pessoas que viveram naquela época com uma moralidade mais elevada, com certeza. Mas o predomínio eram de pessoas que estavam voltadas basicamente para a sua sobrevivência. Era o enfrentamento com a dureza existente na época, onde um homem e uma mulher se juntavam e iria procriar. A mulher geralmente ficava na caverna para cuidar da sua prole, dos seus filhos, e o homem saía para caçar, para trazer alimentos para a sua mulher, para a sua esposa, vamos chamar assim, e os seus filhos. E para isso ele saía enfrentando as maiores adversidades climáticas. Além da dificuldade de enfrentamento de feras, que com certeza poderia encontrar no caminho, ainda vinha toda a dureza do clima, porque ele não tinha um estado de estar assim como nós, vestidos com uma proteção leve contra um calor, um ar-condicionado, um ventilador. Não, era uma pele grossa para poder enfrentar as adversidades, o seu caminhar entre os matos, os gravetos, aquilo por onde ele andava. Caso contrário, ele não sobreviveria. Então, a preocupação era o quê? Sobreviver. Retornava lá para o seu canto, trazendo alguma caça que se conseguiu, ou algum fruto que se encontrou. E a partir desse núcleo mínimo que está junto das cavernas, as mulheres que estavam ali começam a jogar as sementes, começam a nascer frutos ali ao entorno das cavernas, e começa então a haver uma aglomeração e uma socialização daqueles seres, inclusive com outros pequenos agrupamentos. Mas numa vida de extrema rudeza, onde predominava a sobrevivência, puramente a sobrevivência. Nos mundos inferiores, a existência, além de ser toda material, como eu já estava dizendo aí, a vida moral, ela é quase inexistente. À medida que essa se desenvolve, a moralidade, a influência da matéria vai diminuindo pouco a pouco, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, há toda uma evolução dessa vida puramente material, nos mundos inferiores, a uma vida toda espiritual no mundo superior. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento.
Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos considerar, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral dessa forma, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho faz essa classificação dos diversos mundos. Os mundos primitivos, evoluindo um pouco, vem os mundos de expiações e de provas. Depois, os mundos regeneradores. Em seguida, os mundos felizes. E por último, os mundos celestes ou divinos. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre cada um deles, tá certo? Nós estamos, como falamos sempre dentro das casas espíritas, no mundo de expiações e de provas, no mundo de provas e expiações. Geralmente, a maioria de nós estamos no mundo de provas e expiações. Bom, o que é o mundo primitivo? É onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. Como eu citei, são aqueles primeiros aglomerados, nós, humanos, lá na época das cavernas. Nós já estivemos nessa condição aí. Muito provavelmente, a vida, o tempo de vida de uma pessoa era totalmente diferente da vida como nós vivemos hoje. Eu, por exemplo, tenho 72 anos. Naquela época, seria quase impossível uma pessoa chegar a essa idade, porque não existiriam as condições necessárias para o organismo sobreviver a tantas dificuldades, a tantas intempéries. Hoje, graças à ciência, à medicina, às vacinas que nós tomamos, os remédios que nós tomamos, a tecnologia médica que existe, nós chegamos a 60, 70, 80, 90, algumas pessoas chegam a 100 anos, alguns até mais de 100 anos. Mas naquela época era praticamente impossível chegar a essa faixa etária. Muito provavelmente se vivia até 20, em torno no máximo 30 anos, porque aí a vida começava a declinar, as dificuldades eram muito grandes e as pessoas não suportavam. Então, era uma vida curta, a mulher começava a ter filhos muito cedo, praticamente assim que começava a menstruação, ela começava a procriar, e era uma gestação atrás de outra, uma gestação atrás de outra, até enquanto ela suportava e estava com vida. E o homem também, nessa luta, também não era fácil não, também tinha uma vida curta. É nessa época que nós temos relatos através do livro Os Exilados de Capela, de Edgar Morin, e Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel, que um grupo de entidades espirituais que viviam na constelação do Cocheiro, lá em Capela, estava num estágio evolutivo similar ao que nós estamos hoje, e precisava passar do mundo de provas e expiações para o mundo regenerador, um mundo de regeneração. E aquelas entidades ainda com muito conhecimento inclusive científico, não estavam mais
aptos a continuar naquele planeta devido à sua condição moral, ao seu atraso moral que eles tinham. Então Jesus, o nosso governador aqui da terra, junto com o governador do mundo lá de Capela, eles fazem um acerto para trazer aquelas entidades ainda muito atrasadas moralmente, para dar uma oportunidade de, através do trabalho, virem para a terra e eles melhorarem de condição moral e depois retornariam para a capela para continuar sua jornada evolutiva. Então, grandes legiões de espíritos, pelo menos 5 grandes grupos de espíritos vieram encarnar aqui na Terra, mais ou menos nessa época, ainda do mundo primitivo, para que houvesse um desabrochar mais rápido da nossa humanidade. Então veio um grupo que veio, ficou ali na região do Nilo, ali no Egito, teve uma região que foi para aquela região da Índia, teve um grupo que foi para a região mais para leste, lá naquela região da China, por ali. Outro grupo veio aqui para a América do Sul, mais ou menos onde os incas ficam. Outros grupos vieram para a América Central, ali onde ficavam os maias e os astecas. Assim foram, e teve um grupo que foi também para a Europa. E é esse grupo que vem auxiliar no desenvolvimento da nossa humanidade, que estava ainda muito atrasada. Muita gente se admira porque existem pirâmides similares aqui na América do Sul, na América Central, no Egito. A gente, quando fala em pirâmide, a primeira coisa que vem são as pirâmides do Egito. Mas existem pirâmides espalhadas naquele mesmo formato em diversos cantos da Terra. No Egito, alguns locais na Europa, na Ásia, em muitos locais da Terra. Na China tem várias pirâmides também. Por que tudo igual? Num negócio tão distante. Hoje é distante, imagine naquela época, o deslocamento e ter o conhecimento científico para construir aquelas construções tão monumentais. Porque eles traziam esse conhecimento já do mundo lá de Capela. Isso aí fez com que auxiliasse aquelas pessoas a desenvolverem aquelas tecnologias que permitiu a construção. Com isso, vieram vários outros conceitos científicos. Começa os primórdios da medicina, onde as pessoas começam a manusear algumas plantas com efeitos curativos, começam a fazer cálculos astronômicos, que até hoje as pessoas não sabem como é que eles faziam aqueles cálculos, porque tinham conhecimento, eles traziam o conhecimento. E esse conhecimento também está relatado na Bíblia, no capítulo da Gênesis, quando fala que Adão e Eva viviam num paraíso e perderam o paraíso. É uma linguagem simbólica exatamente desse paraíso perdido que aquelas entidades tinham lá na capela e perderam quando vieram aqui para a terra. Porque você tem uma condição de vida como nós temos hoje aqui, retornar, encarnar numa condição de vida como essas aqui, sem nem roupa, as mínimas condições de higiene, as mínimas condições de sobrevivência, de conforto, nada, lutando para manter um fogo aceso. O conforto era ter um fogo aceso para fazer frente às intempéries e à frieza da noite, principalmente, e fazer um alimento quente. Nós chegamos hoje, ligamos o fogão, esquentamos, ligamos um ventilador, ligamos um ar-condicionado e modificamos o clima.
Mas eles não tinham nada disso. Era brabeza mesmo, muita dureza. O mundo seguinte é o mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. É o mundo onde nós estamos vivendo. E eu coloquei essa foto que eu peguei do jornal New York Times da semana passada, quando essas crianças deslocadas em uma cozinha beneficente lá na cidade de Gaza. Se vocês prestarem atenção ao desespero dessas crianças, ao desespero dessa criança que está aqui à esquerda, os olhos pedindo socorro dessas outras duas crianças, isso é de cortar o coração da gente. Essas crianças estão morrendo de fome pelo mal que nós ainda carregamos dentro de nós. Ontem eu estava vendo uma reportagem, uma criança faminta, só tinha pele e osso, tipo aquelas que a gente vê nos filmes, nas imagens da época da Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Quem assistiu o filme A Lista de Schindler, onde aquelas pessoas os judeus foram colocados no gueto de Varsóvia, é o que está acontecendo na faixa de Gaza. É um verdadeiro gueto. É uma faixa isolada, não tem contato com ninguém. De um lado, no norte está Israel, oeste está Israel, no sul está Israel, e no outro lado, no norte, está o mar, vigiado pelos navios de Israel para não deixar entrar nada. É um verdadeiro gueto de Varsóvia moderno que está acontecendo lá em Gaza. Eu estou falando isso para mostrar que nós ainda estamos nesse estágio de evolução muito atrasados. Não é questão política, não é isso não. É a maldade humana que ainda predomina. É a maldade humana. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que o homem é alvo de tantas misérias. Eu citei Gaza, mas nós vemos misérias aqui no nosso redor, nós vemos no nosso entorno. Muitas vezes nós passamos, vemos, mas continuamos, porque ainda não nos demos conta, na maioria das vezes, daquilo que Jesus chamou tanta atenção. É que todos nós somos irmãos, mas nós ainda só consideramos nosso irmão aquele irmão de sangue, aquele nós fazemos tudo para ajudar, e é para fazer mesmo, porque a família é o grande laboratório da nossa vida. É na família onde a gente vai encontrar todo tipo de dificuldade e vai aprender a superá-la. A gente vai aprender na família a amar, vai aprender a superar as diversidades, as brigas, as invejas, as coisas todinho. Aonde? É na família. Enfrentar dificuldades trazidas de outras encarnações, aprender a evoluir, tudo na família. Na família carnal, na família consanguínea. Mas todos nós somos irmãos também. Mas é ainda muito difícil para nós entendermos esse conceito de família que Jesus trouxe. É muito difícil a gente entender aquela fala de Jesus quando é perguntado o que é preciso para chegar no reino dos céus, e ele diz: precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Agora, como é que eu vou amar o próximo se a maioria de nós ainda não aprendemos sequer a nos amar? Nós não sabemos nos amar ainda. Nós precisamos aprender a nos amar,
para depois aprender a amar o próximo. Aí, quando nós estivermos nos amando, amando o próximo, aí nós começaremos a amar a Deus. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em reuniões mediúnicas, vai ver que a grande maioria de pessoas que estão necessitando de ajudas, eles estão ali porque eles não conseguem se perdoar. O sofrimento que as entidades espirituais sofrem não é castigo, não. É porque ela se pune porque o mal que fez está preso dentro dela. Ela não se perdoa por aquilo que fez. Ela se condena. E as entidades ainda mais atrasadas do que ela se aproveitam dessa condição da pessoa que está ainda atrasada e faz com que ela assuma papéis os mais absurdos, chegando muitas vezes a assumir papéis de perder a forma humana, assumindo uma forma até ovaloide. Na série de livros A Vida no Mundo Espiritual, trazida por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o livro Libertação, no livro Libertação, ele mostra claramente a situação das pessoas que estão em sofrimento no mundo espiritual, esse sofrimento causado por ela mesma, porque ela não se perdoa, e as entidades espirituais ainda mais atrasadas, mais perversas, se aproveitam daquilo ali e faz com que a pessoa assuma às vezes até formas animalescas, formas ovaloides, onde a pessoa perde a forma humana. Por quê? Porque ele está preso à sua consciência. Ele não busca se corrigir. Aí ele mesmo se pune e é usado por entidades mais inferiores do que ele para ficarem naquela condição de sofrimento muito grande. O umbral, que se fala tanto, que André Luiz trouxe informações no livro Nosso Lar, comparado com esse ambiente que é relatado lá no livro Libertação, é um paraíso. É um paraíso. Vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, leiam, que é um despertar para a gente mudar a nossa postura para muitas coisas na nossa vida. O terceiro tipo são os mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Ele chama a atenção aí de almas, porque a doutrina espírita faz uma separação entre alma e espírito. Todos nós somos espíritos, todos nós aqui somos espíritos. Mas quando nós estamos na condição de encarnado, a doutrina chama de alma. Então nós temos nossa alma. Diferente, eu que me criei na religião católica, quando fala de alma, está se referindo a quem morreu, e o espírito daquela pessoa que morreu é chamada de alma. Quando eu era pequeno, eu morria de medo das almas penadas. Eu acho que todo mundo que foi católico tinha medo das almas penadas. E a doutrina espírita mostra que todos nós somos espíritos. E quando nós estamos encarnados, aí chamamos de alma, e quando estamos desencarnados, chama de espírito. O quarto mundo são os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Nos mundos felizes ainda existe o mal, mas ele é bem menor, muitas vezes menor. Praticamente não existe mais o mal, mas ainda existe. Mas há um predomínio absoluto do bem, e à medida que aquele agrupamento de pessoas
de espíritos que estão vivendo naquele mundo feliz, eles vão cada vez se tornando mais e mais e mais absorvendo o bem em tudo que ele faz. E por último, são os mundos celestes ou divinos. São a morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. Não existe mais o mal, só o bem. Aí a gente, quando pensa nessa evolução, porque nós iremos chegar aí, nós vamos chegar aí, nós vamos chegar. Agora, quanto tempo vamos levar? Não é anos, não. Quantas encarnações para a gente chegar até aí? Pode ser um caminhar bem devagarzinho, mas pode ser um caminhar mais rápido. Vai depender de nós, da nossa postura, da nossa evolução, do nosso modo de viver, do nosso modo de proceder, do nós aprendermos a amar. O segredo todinho está nisso aí. Aprender a amar. Muita gente se refere muito ao amor de pai para filhos, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, dos cônjuges para com o outro, de uma pessoa que a gente gosta e deseja casar, seja homem, seja mulher. Vem aquele sentimento que muita pessoa acha extremamente bonito, ciúme. O ciúme não é um sentimento do bem. O ciúme é um sentimento do mal, é um sentimento de posse, é o desejo de uma pessoa ser o dono do outro. E o pior de tudo é que ele é exaltado da mesma forma que o desejo de vingança também é exaltado exaustivamente nos filmes que nós assistimos, nas novelas que nós vemos. Vocês prestem atenção ao tema por trás da maioria dos filmes que nós assistimos. Ou é ciúme, ou é vingança, ou os dois. E o pior é que a gente fica torcendo para que o mocinho faça vingança. Na maioria das vezes. Que ele consiga aí matar, esfolar, fazer aquilo que, tudo que não presta, a gente fica torcendo. Porque nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, inclusive em nós. E a gente precisa dominar esse sentimento de mal que existe em nós. E a gente consegue como? Se policiando nesses pequenos momentos que nós temos, nas reflexões que nós devemos fazer, nas meditações que nós devemos fazer no final do dia, quando vai fazer a nossa prece antes de dormir. Meu Deus, foi que eu fiz de bom hoje? Fiz isso. E de mal? Isso. O mal sempre é maior. Pelo menos vamos tentar diminuir um por dia. Não, essa coisa dá para eu ir com mais calma, eu deixar. Aí a gente vai ganhando, evoluindo um pouquinho. A gente precisa fazer essa meditação para saber o que é que a gente está fazendo de bom e aquilo que a gente está fazendo de errado, de mal. Eu aproveitei essa parte que o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe, e como eu sou da geologia, a gente trabalha muito com gráficos. Eu fiz um gráfico entre moralidade e mundos habitados, onde o 0% de moralidade corresponde ao mal e o 100% de moralidade vai corresponder ao bem.
Então seria mais ou menos essa a evolução dos mundos, num gráfico desse. Aqui, mundos primitivos é o começo de tudo. São as primeiras encarnações da alma humana. No cantinho aqui, as primeiras encarnações da alma humana. Mas a moralidade, ela vai evoluindo. Surge então o mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, porque ele vai avançando aqui, devagarzinho. Depois, nós vamos ter os mundos regeneradores, onde há o repouso das fadigas de luta, do mal sobre o bem, e começa o mal não predominar, começa a haver uma evolução do ser humano. Nós, no estágio atual da Terra, estamos aqui, no finalzinho do mundo de provas e expiações, para entrar no mundo dos regeneradores. Nós estamos chegando, nós estamos aqui, nesse finalzinho. Em seguida, a moralidade aumenta, nós vamos ter o quê? Os mundos celestes e os mundos divinos, onde ainda existe o mal, mas o bem vai superar em muito o mal. O bem é um predomínio absoluto do mal, mas ainda existe um pouco do mal. Continua a moralidade a crescer. Quando ela chega em 100% da moralidade, onde o predomínio do bem, nós vamos chegar nos mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, onde só reina o bem. Então, eu fiz esse gráfico para a gente ver. Eu gosto muito de trabalhar com gráficos, para a gente ver mais ou menos como é o processo evolutivo, fazendo um gráfico para a gente entender essa relação moralidade e evolução dos mundos. Eu espero que tenha ajudado. Eu sei que muita gente não gosta de gráfico, mas para quem gostar, eu acho que ajuda um pouquinho nesse entendimento. Continuando, né? Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a eles e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Eu citei o caso dos espíritos que viviam em capela e vieram reencarnar aqui na Terra para continuar sua jornada evolutiva, e depois quase todos eles retornaram para a capela, e alguns acredita-se que ainda tenham permanecido aqui na Terra, alguns por missão, por querer ajudar no nosso crescimento. Então, nós obrigatoriamente não vamos viver eternamente no planeta Terra. Nós poderemos viver em qualquer um dos mundos habitados, qualquer um, desde que seja necessário nós mudarmos para um mundo mais evoluído, ou aqueles que ainda estão muito atrasados moralmente, esses com certeza já devem estar sendo selecionados para encarnar no mundos primitivos. Não é que ele vai regredir moralmente, ele vai levar o seu conhecimento para ajudar no desenvolvimento de mundos mais atrasados do que o nosso. E nós sabemos que ainda existe uma quantidade muito grande de pessoas com muito conhecimento, mas com a mente voltada para a prática do mal. Só pensa nele, só pensa no prazer, só pensa na riqueza, só pensa em levar vantagem, só pensa em enganar o outro. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um caso bem típico. Um grupo de pessoas lesaram durante mais de 5, 6 anos, vem lesando
a população de aposentados, que ganhando pouco, tirando 40, 30, 50 reais de quem já não tem, já recebe pouco da sua aposentadoria. 5 anos fazendo isso, desde 2019 que estão fazendo isso. Uma vergonha. Como é que um grupo de pessoas com conhecimento muito grande, porque para você fazer uma operação dessa tem que ter muito conhecimento, fizeram isso e lesaram quem ganha pouco. A maioria das pessoas que foram lesadas são pessoas que ganham salário mínimo. Quer dizer, você tirar de quem já não tem é muito triste. A moralidade de uma pessoa, desse grupo de pessoas, foi muita gente que fez isso, é lá embaixo, lá embaixo mesmo. Não tem moralidade nenhuma. Pessoas ainda que só pensam no mal, não tem o menor respeito pelo outro, pelo ser humano, porque ele não vê o outro como um irmão. Ele vê uma pessoa para você explorar, para sugar o que ele for possível. E pessoas desse tipo dificilmente, muito dificilmente, continuarão reencarnando na Terra, porque nós estamos passando para um mundo de regeneração, e a Terra como um todo precisa se purificar. Essas entidades encarnadas voltadas para o mal precisam sair para poder dar margem a que haja a evolução da nossa espécie, para a gente mudar como um todo, porque nós não evoluímos somente sozinho, não. A gente evolui só, mas a gente evolui em grupos. Um evolui mais do que o outro menos, mas tem aquela faixa, e a gente vai crescendo, mais ou menos em faixas. Quando esses espíritos atingem um grau máximo de adiantamento no mundo em que vive, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente até que cheguem ao estado de espíritos puros. Didaticamente, Kardec nos colocou esses 5 estágios de mundo habitados, de evolução, mas com certeza existem outros muitos milhares de mundos intermediários entre um e outro, e à medida que a pessoa vai evoluindo, vai passando de um mundo para outro. Nossa mudança de um mundo para outro, nessa mudança de um mundo para outro, o perispírito morre. É interessante. Quando nós mudamos de um mundo para o outro, o nosso perispírito morre. Ao reencarnar em outro mundo, abandonamos o perispírito que tínhamos e adquirimos um novo perispírito adaptado às condições daquele novo mundo, devido às condições da gravidade local, do tipo de atmosfera, isto é, das diversas condições gerais daquele orbe que ele irá habitar. Nós sempre falamos da mudança, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós morremos, nós temos nosso perispírito, continuamos com o nosso perispírito, trocamos o nosso corpo como se fosse uma veste. É verdade. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós continuamos com o nosso perispírito. Mas de onde foi que eu tirei? De onde foi que eu tirei isso? Como é que é? O perispírito morre. Aí a primeira vez que eu falei isso, que eu vi, eu fui pesquisar. Aí quando eu falei, a pessoa disse: como é que é? O perispírito morre. Aí, de onde você tirou essa informação? Do Livro dos Espíritos, na questão 94. Quando diz, Kardec pergunta: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial, perispírito? Do fluido universal
de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, o perispírito, como mudais de roupa. Eu destaquei isso aí. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca seu envoltório como mudais de roupa. Mas essa pergunta ainda tem uma subpergunta, a 94A. Aí Kardec pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Quer dizer, ele está dizendo que quando nós mudamos de mundo, nós precisamos mudar de perispírito. Aí Kardec é muito curioso, viu? Ele, bicho, gostava de fazer umas perguntinhas bem, para deixar bem. Quer dizer, então, quando um espírito superior vem para um mundo mais atrasado, ele precisa de um perispírito mais grosseiro? A espiritualidade responde: já o dissemos. É preciso que eles se revistam da vossa matéria. Eu acho que pouca gente já prestou atenção a essa pergunta e essa resposta. A gente sempre fala do perispírito quando nós estamos aqui, né? Mas quando nós mudamos de mundo, mudar de perispírito, para mim, a primeira vez que eu escutei, eu desconfiei. E depois que eu fui pesquisei e falei a primeira vez, a pessoa já perguntou lá: de onde você tirou isso? Parecia até que eu tinha tirado de um canto bem. Eu disse: eu tirei do livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos, eu disse: foi. Aí eu disse: questão 94. Aí a pessoa foi lá para ver, pegou o livro na hora. Nós ainda temos um restinho de São Tomé. E é bom isso, viu? A gente precisa investigar as informações. Entretanto, o espírito permanece o mesmo. O que muda é o perispírito. Jamais haverá mudança do espírito. Nós aprendemos que nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo. O que muda, quando estamos no mesmo planeta, o corpo. Quando mudamos de um planeta para outro, planeta, um orbe habitado para outro, muda também o perispírito. Mas o espírito, esse é imortal. Ele é único. É esse espírito que está lá na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem que nós temos de semelhança com Deus é o nosso espírito imortal, criado para a perfeição. Deus fez de nós a sua imagem e semelhança. Mas não é essa semelhança do nosso corpo, como eu estou aqui todo engembrado, aqui em pé, aqui, não posso nem me mexer muito, porque o ninho de papagaio aqui não está deixando. E as doenças que nós temos, ou as mazelas, as coisas que nós fazemos, é o nosso espírito. O nosso espírito é que ele é imortal. O nosso perispírito, a gente lendo as obras espíritas, a gente vai ver as entidades atrasadas que assumem formas horríveis. Então ele muda também de estado. Mas o espírito não. O espírito, ele é único. Foi criado por Deus. O corpo físico também será adequado às condições específicas daquele mundo onde está reencarnando. Não só o perispírito sofre alterações, como também o corpo da pessoa que vai encarnar em um outro orbe poderá ser totalmente diferente do nosso corpo como nós estamos aqui. Porque as condições de gravidade é totalmente diferente.
As condições atmosféricas é totalmente diferente. Esse ar que nós respiramos hoje é totalmente diferente do ar da Terra há 50 milhões de anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, quando surgem os primeiros humanoides aqui no planeta Terra, há 1 milhão de anos atrás. As condições de clima eram totalmente diferentes. Não era esse mesmo ar que nós estamos respirando, não. Muito diferente, muitíssimo diferente. E hoje já existe estudos sobre isso. Tem muitos estudos que estão sendo feitos na Antártida, onde os cientistas entram com a sonda naquela camada de gelo, recolhe aquele gelo com muito cuidado e depois vai analisar o ar existente naquele gelo. Estão analisando e vendo que o ar é totalmente diferente das condições que nós temos nos dias atuais. O corpo é a sede da alma nos caminhos da terra. Quando termina a jornada, o espírito o encosta, nossa alma, qual roupa velha já em desuso. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós trocamos de corpo, mas não trocamos de perispírito. O perispírito é só quando muda de mundo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Albério, em uma palestra no Ministério das Comunicações, ele está dando uma palestra sobre mediunidade. Ele diz: no infinito concerto da vida cósmica, cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Então, cada mundo vai ter uma determinada família universal. São muitos mundos, não tem muitas famílias universais e todas interligadas, porque todos somos irmãos. Se são de igual modo estágios, cada mundo desses são estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Cada mundo que nós formos habitar, se nós formos para outro mundo, porque poderemos fazer a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, mas poderemos ir também para outro. A gente vai encontrar as condições necessárias para a nossa evolução, principalmente evolução moral, para poder a gente se tornar cada vez um ser perfeito, um ser melhor. Para eles que vão encontrar um mundo melhor, é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada. Como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz. Tanto é uma recompensa você ir para um mundo melhor, mais evoluído, como também é considerado como se fosse um castigo considerado, né? Prolongar sua permanência em um mundo infeliz, um mundo onde ele está. Ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal. É o exemplo que eu dei dos espíritos capelinos que vieram encarnar num mundo mais infeliz ainda, que era a Terra, na época que eles vieram para cá. Para eles, quando falamos de mudança de mundos habitados, a primeira coisa que vem à nossa lembrança é a transição planetária, principalmente por conta desse livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, chamado Transição Planetária. Já tem até o segundo livro. Aí algumas pessoas às vezes perguntam: ela já começou? Resposta: sim, ela já está ocorrendo. Quando ela começou? O livro A Gênese, de Kardec, o quinto livro do Pentateuco Espírita, no capítulo 18, que tem como título Os Tempos Estão Chegados, Sinais dos Tempos, no item 9, tem:
a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho de sua transformação. Pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. O livro A Gênese foi publicado em 1868. Portanto, estamos na transição planetária, segundo o livro A Gênese, há mais ou menos 100 anos, como ele diz aí, e agora 2025 menos 1868, são mais 157 anos. Então, essa conta aí dá mais ou menos 257 anos. Portanto, nós já estamos em transição planetária há cerca de 260 anos. E se vocês forem analisar as mudanças que ocorreram na Terra nesses 260 anos, são enormes. Vocês acham que Deus iria privilegiar apenas a Terra com vida inteligente? Vocês viram a infinidade de universos, de mundos materiais que existem. Que existem os mundos espirituais. Todo o restante é apenas para embelezar e desfrutarmos do céu de uma noite estrelada? Vocês acham que Deus cuida apenas da terra? Pensem sobre isso. Bom, então eu trago um abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus e a Federação Espírita Pernambucana. Obrigado pela presença, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.